Olá, está começando o ES News Entrevista aqui na tela da Rede TV Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, que bom ter você junto com a gente logo pela manhã, também durante a tarde, na nossa programação. Hoje no programa a gente recebe o presidente da OAB no Espírito Santo, José Carlos Rischi. Aqui eu já quero agradecer pela presença e dizer que é uma alegria para a gente tê-lo aqui conosco. A honra é minha, é sempre uma honra grande estar aqui e eu estou à disposição. Obrigado, Rischi, é um prazer realmente recebê-lo. E eu quero começar esse nosso papo falando como a Ordem dos Advogados do Brasil, no Espírito Santo, seccional Espírito Santo, tem trabalhado um assunto extremamente importante, o início da carreira dos advogados. O cara aqui, aquele jovem, acabou a faculdade de Direito, fez a prova da OAB, passou, mas está começando e tem todas aquelas dificuldades de início de carreira que muitas carreiras também têm, não é, Rischi? É natural que o advogado jovem, no início, ele tenha uma dificuldade muito grande, principalmente em razão de que a faculdade, às vezes, não prepara suficientemente para o mercado. Nós não temos um curso de formação empresarial, de gestão, de advocacia em prática. E hoje o advogado, infelizmente, a gente tem um certo número de advogados que nasce advogado e morre rápido. Ele fica no mercado 1 ano, 2, 3, não se sente seguro e vai embora. Hoje um elemento importante para a advocacia jovem se chama paciência. Paciência para plantar e colher, para que se amadureça e colha esses frutos. Infelizmente hoje a gente tem uma celeridade muito rápida em resultados e a advocacia não é assim. Hoje eu sou um advogado de quase 20 anos de militância e eu vou lhe confessar que eu já pensei em desistir. E nós fomos eleitos na OAB principalmente para fazer com que o advogado, com que a advogada não desista da profissão. Nós temos repetido muito isso e há 4 anos temos trabalhado muito para que esse advogado, esse jovem advogado, que é o momento da desistência, e é bom que se diga, por que essa atenção tão grande para o jovem advogado? Que o jovem advogado tem uma dificuldade maior. O advogado com alguma experiência, ele também tem as suas dificuldades, mas o jovem advogado ele está iniciando no mercado, ele entrou nesse aquário, era um peixe fora d'água, entrou nesse aquário e precisa entender o sistema. Então, o movimento de desistência é muito grande. O que a Ordem faz? Primeiro de tudo, estrutura. No estado do Espírito Santo, de norte a sul, temos mais de 60 salas para a advocacia. Salas bem arrumadas, eu cito em Vitória, na Enseada do Suá, temos salas belíssimas para a advocacia atender, cito em Vila Velha, na Prainha, cito em Cariacica, em todo o Espírito Santo, de norte a sul, temos ambientes para que esse advogado jovem não tenha um custo inicial com a sua sala. Isso que eu ia falar, isso é muito importante porque é o primeiro custo, né? Ele tem que ter um espaço para ele atender. Ele acabou de formar, já tem o OAB, mas ele tem que ter um espaço para atender. Então a OAB fornece esse espaço. Fabiano, além do espaço, a questão de segurança. Eu já atendi na minha casa, na minha sala, com a minha mãe fazendo lanche na cozinha, uma pessoa que hoje eu vejo que eu não deveria tê-la colocado em minha sala. O advogado jovem, ele às vezes, ele vai para a casa do cliente, sem saber quem é esse cliente. Já tivemos casos de agressões, de iscas, para se falar isso, vem aqui na minha casa atender e houve uma prática de um crime, ou atende em sua casa expondo a sua intimidade. Então, atender nas salas da OAB, que a OAB as fornece, além de tudo, você tem um espaço seguro para que a advocacia atenda e sem custo nenhum em todo o estado do Espírito Santo, com secretária, com café, com água, ou seja, primeiro de tudo, advogado jovem, tem a sua OAB? Se não tem a sua sala, vá para as salas da OAB, use-as. Isso é gratuito? É gratuito. Eu tenho um prazer muito grande em visitar essas salas por todo o estado do Espírito Santo e ver essas salas cheias de gente atendendo. Eu sinto um prazer muito grande, porque aí a gente entende que o dinheiro está sendo bem reinvestido em prol da advocacia. Fantástico. Gratuitas, entretanto, algumas têm algumas regras de horário, né? Para que exatamente o advogado ele não possa ficar todo dia atrapalhando um outro advogado que está na fila. Então, tem que ter uma rotatividade para todo mundo ter algumas espaço. que tem uma regra de 2 horas, de 3 horas, né? Mas em caso de audiência, obviamente que a pessoa pode ficar à vontade. Bacana isso, né? Isso já é um estímulo, como você disse, Rischi, para que diminua a desistência. É menos um passivo, porque hoje você tem um estudante de direito que quando se forma ele se torna um desempregado. Se ele é estagiário, ele deixa de ser estagiário, tem a sua OAB e vai para o mercado e fala, e agora, o que eu faço? E aí ele encara às vezes uma sala que tem um aluguel de R$1.000, condomínio de R$500, e ele vê, eu não tenho condição de ter um custo inicial sem cliente. Então é natural, e eu tive isso pessoalmente, que no início da profissão você use essa sala de forma muito tranquila, digna, e a OAB está aí para isso, para ajudar a nossa classe.
Isso é muito interessante, né? E mostra como que a OAB está atenta a essa situação também para ajudar esse jovem que está começando na profissão, né? Isso é extremamente importante. O nome do projeto que nós demos é Meu Escritório. Por que o meu escritório? Aí eu brinco que ele não é meu, não é seu, é nosso. O meu escritório é para que o advogado se sinta dono do ambiente, para que ele vá para lá com a tranquilidade em acessar aquele ambiente, bem atender e ganhar honorário. É isso aí, que aí já começando a ganhar, ele pode depois, quem sabe, até ter a sua própria sala. Não é isso? Exatamente. Ou comprar um espaço, ou alugar um espaço. Exatamente. Isso que nós vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente conversa um pouquinho mais sobre os trabalhos que a OAB tem desenvolvido aqui no Espírito Santo. Nosso programa volta já já. Estamos de volta com o nosso programa hoje recebendo o presidente da OAB no Espírito Santo, José Carlos Rischi. No bloco anterior nós já conversamos um pouco sobre o projeto que ajuda um advogado que acaba de se formar a ingressar no mercado, né, começar a atender, e a OAB tem fornecido, permitido aí eles usarem um espaço coletivo, né? Eu vou dizer que apresenta até com o coworking do advogado, né? Coworking de altíssimo nível e sem custo. E sem custo para o advogado, né? Agora, um outro projeto, eu sei que vocês que tem a ver com isso também, que é a questão de uma parceria da OAB com o PROCON. Exatamente. Que aí o advogado também ele já pode atender os clientes no PROCON. Verdade. Quais são as duas dificuldades iniciais que o advogado tem? Estrutura e cliente. Estrutura, a OAB cede as suas salas, e cliente, obviamente que a gente gostaria de ter cliente para todos os 20 mil advogados, mas a OAB faz um esforço hercúleo em criar projetos em prol desse primeiro honorário. E já falando em primeiro honorário, é o nome do projeto, com o PROCON estadual e a OAB estadual, chamado Meu Primeiro Honorário. Bacana. Muitas pessoas vão ao PROCON sem advogados. E às vezes o grau de complexidade da reclamação precisa necessariamente de um advogado. Então a gente criou com o PROCON estadual, a gente é extremamente grato por abraçar esse projeto juntamente com a OAB. O programa é Meu Primeiro Honorário, onde o advogado pode ir até o PROCON estadual, se cadastrar, entrar em uma lista e ser chamado para atender a esse cliente e ganhar o seu primeiro honorário. É óbvio que as ações, obviamente, que são de direito consumerista, né, que é essa área, sim, e a gente quer que seja uma porta de entrada para a advocacia. A gente não incentiva, Fabiano, que o advogado assim fique somente em projetos de lista de inscrição, mas sem dúvida alguma, se aprimorar neste ambiente é algo extremamente rico. Fantástico, né? Mais um estímulo também a ajudar esse advogado que está começando. E outrora, Fabiano, se me permitir, nós criamos o projeto Meu Primeiro Cliente, que sim, eu vou voltar ainda este ano com ele, permitindo que esse advogado tenha um curso interno na OAB, uma espécie de residência, sim, jurídica, para que eu possa dar a ele uma experiência remunerada em um escritório. Nós, no ano de 2019, a pandemia veio em março de 2020. No ano de 2019, no segundo semestre, nós demos mais de 100 vagas para advocacia, vagas de escritório remunerado. O que a OAB fez? Fez um link entre os escritórios que precisam de advogado e os advogados que querem se inserir no escritório e deu um curso no meio desse link. Ou seja, quando o escritório me pede uma indicação, eu já crio essa lista através do projeto Meu Primeiro Cliente, legal, que faz com que o advogado tenha essa primeira experiência com o cliente e possa colocar no currículo, porque infelizmente hoje várias vagas de emprego pedem alguma experiência. Sim. E essa experiência já registrada no currículo facilitará em demasia a vida dele. Que fantástico isso, né? Bacana esse trabalho. A gente trabalha muito isso porque a gente sabe que o advogado jovem tem essa dificuldade extrema. E até ele poder engrenar no mercado também, né? Porque depois, sim, que engrenar, tornou um nome conhecido, já criou uma clientela, né? Uma carteira de clientes, facilita um pouco a vida desse advogado. E o momento da desistência vem nesse momento inicial. Sim. Eu já disse que o movimento de desistência existe, mas ele, via de regra, ele ocorre no início. Formou, tirou a OAB. Olha o mercado, tenta alguma coisa, se frustra e vai embora. Então, nós não queremos que esse advogado desista. Aquele advogado que quer advogar, a OAB estará do lado dele. Fantástico demais.
Agora, risquei uma outra situação. O Espírito Santo, por muito pouco, perdeu algumas comarcas importantes em vários municípios do estado, né? A gente sabe que você, à frente da UAB, né, como presidente, ingressou com uma ação, né, para poder reverter. E essa situação hoje ela está resolvida, não é isso? Está resolvida. Nós tivemos uma luta histórica no CNJ, o Tribunal de Justiça, no ano de 2020, entendeu por bem em extinguir 27 fóruns no estado do Espírito Santo. 27 fóruns representam 1/3 dos fóruns da Justiça Estadual. Tivemos que ingressar com uma ação no CNJ, fizemos um debate importante no Espírito Santo, um enfrentamento necessário, obtivemos uma liminar no CNJ para suspender essa extinção e integração. Sim. E temos agora na presidência do Tribunal de Justiça um desembargador que ouve por bem suspender qualquer medida extintiva, por entender que nesse momento seria inadequada qualquer extinção. Nós sabemos que os fóruns do Espírito Santo, do interior do Espírito Santo, falta juiz, faltam servidores, mas o fórum não pode fechar. Então nós estamos assim felicíssimos com esse entendimento do tribunal em suspender qualquer medida de extinção. Não, extremamente importante, né? A gente está falando muitas vezes de uma referência para esse cidadão, né, que mora às vezes no interior do estado, é uma referência de justiça para ele, onde ele procura para ter um resultado, não é verdade? Fabiano, não seria uma extinção de uma agência dos Correios ou bancária, é um poder. Exato. Quando você tira um poder de uma cidade, você baixa a autoestima do cidadão. E nós não estamos falando de uma ou duas cidades, são 27 municípios. Eu rodei esse Espírito Santo todo para falar, para não se fechar fórum, subir em trio elétrico. Eram 27 cidades que iam deixar de ter o fórum. Então, foi a decisão totalmente acertada do tribunal neste momento, que a OAB apoia. E provavelmente não há risco mais de regredir, né, aquela situação anterior. Nós tivemos um diálogo com o tribunal e neste momento não existe qualquer expectativa de extinção. Fantástico, né? Realmente um trabalho que a OAB encabeçou e eu lembro disso. Você foi o primeiro a ingressar com essa ação. Foi uma luta muito grande, Fabiano. Eu tive um desgaste, inclusive assim, pessoal, em razão do enfrentamento, você deve imaginar. Eu imagino. Mas a gente dorme com o sentimento de ter ficado do lado certo da história. Com certeza ajudado a população, né? Que normalmente é quem estava na ponta e que realmente sofre, né, com a falta de justiça, literalmente. Né? E entender que o interior não é só aquela rodovia que a gente passa, que existe o interior do interior. Exato. Ou seja, tem distrito que para chegar no centro é 1 hora. E esse rapaz, senhor, senhora, ao invés de ir para o centro da cidade, ia ter que ir para o centro de outra cidade. Imagina só. Quer dizer, chegava no fórum em meia hora e ia ter que chegar com 1h30, 2. Gente pobre. Pois 27 fóruns é muita coisa. É muita coisa. Olha, a gente quer agradecer muito, né, ao presidente da UAB no Espírito Santo, José Carlos Risque, nosso convidado de hoje no nosso programa, trazendo detalhes sobre esse trabalho importante que a UAB tem feito para ajudar esse jovem advogado também, essa luta importante, né, para evitar o fechamento de comarcas aqui no estado. Foi um prazer, muito obrigado, viu, Risque? Prazer é sempre meu, Fabiano. Obrigado. Obrigado. A você de casa, muito obrigado pela audiência e também pela sua companhia. A gente fica por aqui com o ES News Entrevista de hoje. Lembrando que os nossos encontros são sempre às segundas, quartas e sextas, às 8 da manhã, aqui na tela da Rede TV Espírito Santo e a qualquer hora na nossa plataforma de streaming, esflix.com.br. Um ótimo dia para você e até qualquer hora na nossa programação.